Mas bom dia a todos e a todas. É difícil, Marina, Eduardo, saudar num evento como esse as pessoas, porque aqui o todo é muito maior do que cada um. A Marina é melhor ao lado do Eduardo, o Eduardo é melhor ao lado da Marina. Nós somos melhores quando construímos a capacidade de ouvir e fazemos do diálogo não um instrumento de gerenciamento de crise, mas do diálogo um instrumento permanente de exercício e qualificação da democracia e de fortalecimento dos valores da República. Portanto, a saudação aqui, a despeito de ser feita em algumas pessoas individualmente, ela é coletiva, porque aqui o todo é muito maior do que cada indivíduo que aqui se encontra. Eu quero primeiro saudar os companheiros de outros estados e peço permissão para fazê-lo em nome do nosso senador Capiberibe e da nossa deputada federal Janete Capiberibe, por dois motivos. Primeiro, porque poucas pessoas nessa sala, nesse auditório, e talvez nenhuma, tenham uma história de resistência e de luta tão bonita quanto a história do senador Capiberibe e da deputada federal Janete. Mas segundo, por um motivo mais conjuntural. Eles conseguiram no Amapá cumprir o sonho do povo brasileiro, que é dar a chance ao Sarney de ser oposição um dia, tirá-lo do poder, apeá-lo do poder. O sonho do povo brasileiro é dar a chance ao Sarney de ser oposição. E o PMDB e o PSB no Amapá conseguiu isso e nós vamos conseguir agora com a vitória de Eduardo e Marina. Quero saudar todos os nossos companheiros do interior, em nome do nosso combatente eficiente prefeito Neilson Cavalcante, do município de Presidente Figueiredo. Quero aqui saudar o público e pedir permissão para fazer uma saudação sentimental em nome da minha esposa Juliana, da minha filhinha Marcelinha, que está ali atrás, que completou um ano no dia em que o Eduardo e a Marina renovavam as esperanças do povo brasileiro ao confirmar a chapa Eduardo presidente, Marina vice. Então, quero fazer essa saudação ao público em nome da Juliana e da Marcelinha. Quero saudar o meu partido PSB, em nome da história mais bonita da vida pública do estado do Amazonas, que é a história do nosso companheiro Serafim Correia, que nos dá exemplo de luta, de abnegação, de dedicação à causa pública. E em nome do nosso companheiro Marcelo Serafim, que cada dia mais dá demonstrações de grandeza e dá demonstrações de firmeza na construção da sua história e na construção da sua vida privada, acadêmica e pública. Portanto, Marcelo, parabéns, alegria, dividir os sonhos com você e com o Serafim. Quero saudar os companheiros da rede, sustentabilidade, jovens, combativos, sonhadores, esperanças de um Brasil diferente, reflexão sobre a necessidade de uma nova forma de organização partidária. O Brasil ainda aprenderá muito com a experiência de vocês e nós, eu tenho certeza que eu, Eduardo, Marcelo, Serafim, todos os dias aprendemos com essa experiência que vocês procuram construir na democracia brasileira. Quero saudar os companheiros do PPS, na figura do Issa, que é o vice-prefeito de Manaus, que foi vereador junto comigo e que eu espero que na disputa estadual tenha uma caminhada pautada nos princípios e tenho certeza que terá e valores que orientam a nossa caminhada nacional. Tenha certeza, Eduardo, que eu e o Issa aqui seremos sinérgicos no esforço de fortalecer a nossa candidatura nacional e de fazer dela uma alternativa verdadeira para o povo brasileiro. Os hebreus, como eram nômades, eles não idealizavam cidades, eles idealizavam oásis. Eles andavam pelo deserto a idealizar oásis. Sobre essa lógica, um filósofo hebreu diria que a política é a arte de cuidar de oásis, que a política é a arte de cuidar de jardins,
que o político deve ser um jardineiro, alguém preocupado com as flores, com as plantas, com a natureza, com a água, com o que encanta os olhos, o corpo e a mente da humanidade. E é essa caminhada que nós estamos buscando. Nós ainda caminhamos pelo deserto, mas temos certeza que o oásis está no horizonte. E precisamos estar preparados para chegar ao oásis, não para se esbaldar nas águas ou para arrancar as flores e guardar cada uma para si, mas para cuidar do oásis e do nosso jardim como um espaço coletivo, o espaço coletivo do povo brasileiro, o espaço coletivo do povo do Amazonas, o espaço coletivo do povo do Norte. O censo de 2010 traz dados, Eduardo e Marina, muito tristes para o povo do estado do Amazonas. O orçamento do Amazonas em 2004 era de 4 bilhões e meio de reais. Em 2010 era de 10 bilhões e meio de reais. O orçamento do estado do Amazonas mais que duplicou de 2004 a 2010. Em compensação, Roberto, em 2010, o Amazonas, segundo o censo do IBGE, era o quarto estado da federação com maior número de miseráveis, com 648 mil pessoas vivendo em extrema pobreza. O Amazonas, em 2010, era o sexto pior IDH educação do país. O Amazonas, em 2010, era o quarto estado do país com maior índice de mortalidade na infância. De cada 1.000 crianças nascidas vivas, 25 morriam antes de completar 5 anos. O Amazonas de 2010 era o campeão nacional em homicídios, com 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, esse índice é um índice 3 vezes maior do que a média do Afeganistão, que é de 9,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Portanto, o que nós precisamos construir a partir desse diálogo são pactos. Nós queremos o estado do Amazonas e o futuro presidente e a futura vice-presidente do país construir pactos. O pacto da educação, que garanta a democratização do espaço escolar, a valorização da carreira profissional, a valorização do magistério, a formação continuada, programas de assistência estudantil para evitar a evasão escolar. Nós precisamos firmar o pacto da educação. O governo federal precisa ser mais solidário, tem a obrigação de ser mais solidário com estados e municípios no que diz respeito à saúde. Não tem cabimento os municípios serem obrigados constitucionalmente a gastar 15% com educação, os estados serem obrigados constitucionalmente a gastar 12% com educação e com saúde, e a União insistir em negar-se a estabelecer um percentual mínimo de gasto com saúde. A União precisa participar mais do financiamento da saúde pública brasileira e acabar com essa covardia com prefeitos de pequenos municípios que efetivamente não têm condições de, com recursos próprios, dar uma saúde digna para o seu povo. E nós precisamos fazer o pacto da infraestrutura. Nós precisamos fazer um pacto que diminua a dependência do modelo industrial de Manaus dos incentivos fiscais, porque nós dependemos tanto de incentivos fiscais, porque os nossos governantes não construíram um porto público decente no estado do Amazonas, porque os nossos governantes não balizaram, sinalizaram e tornaram navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, porque os nossos governantes não superaram a crise que para garantir energia limpa, abundante e barata para a atividade produtiva no estado do Amazonas, porque os nossos governantes não fizeram os investimentos necessários em telecomunicações para que a atividade produtiva aqui pudesse ter telefonia e internet de qualidade, porque isso é um insumo essencial hoje na atividade produtiva. São esses pactos que nós queremos construir junto com vocês. E, acima de tudo, o pacto da mobilidade urbana. Mobilidade urbana é problema de município constitucionalmente, mas o bem-estar da vida do povo é problema do governo do estado e é problema do governo federal. E se hoje o trânsito e a mobilidade urbana atormentam a vida do povo, é preciso que o governo do estado e que o governo federal façam a sua parte, investindo em infraestrutura, descentralizando o recurso. E é preciso, acima de tudo, para que eu possa encerrar, coragem.
coragem de governantes que sejam capazes de pensar a nossa república sob a lógica dos seus princípios e não sob a lógica da jogatina a que ela está submetida hoje. Dá para ganhar eleição com pouco tempo de TV? Dá, porque dá para ganhar eleição caminhando e abraçado com as forças vivas da sociedade, com as forças que no seu dia a dia, sem estar filiado a político, sem ter mandado eleitoral, estão construindo o Brasil e uma vida diferente para todos. O Brasil não é fruto da política, o Brasil é fruto do esforço e do suor de cada trabalhador, de cada trabalhadora brasileira. E o povo brasileiro hoje não quer mais caridade. O povo brasileiro quer governos comprometidos com algo que é bíblico. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. O povo precisa de atividade econômica pujante para geração de emprego e renda, para distribuição de renda, para que as pessoas possam viver com dignidade. Nós depositamos as nossas esperanças, Eduardo, Marina, Roberto Freire, nessa caminhada que vocês são os timoneiros, mas que no fundo vocês são meros representantes de um projeto que é mais forte porque é coletivo, porque é transindividual, porque o todo aqui é muito maior do que cada um. Vamos em frente com a certeza da vitória e com a certeza de que reacenderemos a esperança do povo brasileiro e a esperança do povo do Amazonas. Caminhamos no deserto, mas o oásis está no horizonte. E quando chegar lá, seremos jardineiros que cuidam dos seus jardins com carinho, esperança, afeto e entendendo que os jardins não valem nada quando são trancados de um homem só. Eles só valem quando estão à disposição dos olhos de todos. E é esse jardim que nós queremos construir para o povo brasileiro e para o povo do Amazonas. Muito obrigado a todos.